Olá a todos, eu sou Sofia e junto com a Bianca e a Andressa nós vamos apresentar uma masterclass sobre as responsabilidades de um farmacêutico em uma editora especializada. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à IBSF Paro pelo convite. Eu vou começar me apresentando. Fiz iniciação científica na USP em estudos em sílico, com dendrímeros. Depois fiz estágio no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. Me formei em farmácia em 2021 pelas faculdades Oswaldo Cruz. Atualmente sou diretora do Departamento de Pesquisa da Federação Brasileira de Acadêmicos de Farmácia. Também sou Medical Writer e Scientific Reviewer. E também sou aluna de doutorado na USP de Medicina de Química Farmacêutica. Oi, eu sou a Bianca. Eu fiz iniciação científica na Universidade de Cruzeiro do Sul, comparando a qualidade do leite em pó do governo de São Paulo. Fiz estágio também pela Universidade de Cruzeiro do Sul. Sou farmacêutica desde 2021, também pela Universidade de Cruzeiro do Sul, que fica em São Paulo, no Brasil. Sou Medical Writer and Scientific Review. E atualmente eu faço um curso intensivo de marketing farmacêutico no Instituto Rancine. Olá a todos, meu nome é Andressa Pinheiro, também sou farmacêutica, fiz graduação pela Universidade Paulista, fiz iniciação científica sobre o descarte de medicamento na cidade de São Paulo. Atualmente faço o MBA, também pela Universidade Paulista, e hoje sou também Medical Affairs and Scientific Review. Hoje nós vamos falar sobre o processo editorial, uma área que os farmacêuticos também podem trabalhar, e a gente vai mostrar aqui agora um processo geral de como funciona e depois passar mais detalhadamente sobre cada assunto. Mas, em geral, a indústria farmacêutica ela vai entrar em contato com uma empresa editorial, falando sobre qual é o projeto que ela está querendo, qual é o foco que ela quer. E assim que eles fecham esse processo, a gente entra em contato com o autor, tem processo de revisão científica, processo de revisão ortográfica, de imagem também, para deixar tudo bonitinho. E quando esse material é finalizado, ele passa para aprovação e assim que aprovado, ele volta para o cliente. Agora falando um pouco mais sobre o Medical Affairs. Então, nesse processo inicial, a indústria farmacêutica entra em contato com a empresa editorial para fazer algum projeto, seja ele para a área de marketing, para divulgação com a área médica ou com o paciente. Quando eles finalizam sobre qual será o assunto, qual é o objetivo desse material, entra o papel do Medical Affairs. O Medical Affairs ele vai pegar esse projeto e vai agora começar a administrar ele para ver o que tem que ser feito. Então, quais são as funções do Medical Affairs? Ele vai entender qual é o foco daquele projeto, qual é o briefing. A gente faz o planejamento desse projeto, a gente organiza ele, faz follow-ups necessários, entra em contato com o médico e recebe esses projetos para ter continuidade dentro da parte editorial. Na etapa inicial, nós começamos entendendo sobre o que é o briefing, qual é o foco dele, que tipo de projeto esse cliente está querendo. Ele pode ser tanto um infográfico, que ele é uma parte mais visual, pode ser um caso clínico, pode ser uma monografia, pode ser um livro. Assim como também a gente vai ver qual é o autor, qual é o foco deles. Eles querem um médico, um farmacêutico que também pode escrever, um enfermeiro ou então uma jornalista. A jornalista geralmente nesses casos ela entra em contato com geralmente da área médica e acaba acontecendo entrevistas. Então ela faz esse papel realmente do jornalismo de uma forma diferente, um tipo de material um pouco diferente. Assim também a gente vê o tipo de projeto, quem será o autor e o que deverá ser abordado neste projeto. E qual é o prazo final
para podermos entregar isso. Na parte de organização de projeto, qual que é a parte do Medical Affairs? Então, a gente tem esse briefing, tem os projetos, e a gente tem que administrar e ter o controle de todos eles para saber que está seguindo as etapas e os prazos corretos. Qual forma de que a gente pode fazer isso? Por uma planilha ou por um planner. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer mais manual, você tem as duas opções que fica mais prático para você. Lá você vai colocar os projetos, as datas, os convites que tem que ser feito, e assim você vai tendo controle de tudo para que tudo aconteça dentro do prazo correto. Os follow-ups. Os follow-ups a gente entra em contato com esses autores para mandar os convites para eles, falando sobre esse projeto, qual a intenção. Nós também realizamos lembretes quando a data de entrega está chegando próxima. A gente entra em contato, a gente faz esse follow-up para ele conseguir lembrar e entregar no prazo correto. Caso tenha também, às vezes, alguma gravação, a gente entra em contato, às vezes ele já entregou o caso, já entregou o material dele, mas ainda tem uma gravação posterior. Então a gente entra em contato também para fazer essa parte de gravação. Caso seja necessário algum ajuste no material, depois que passou pela parte editorial, a gente também entra em contato com o ator. E depois, mais para a parte final, a gente manda o material para ser aprovado, tanto para o autor quanto liberado também para o cliente, para que ele possa ver se está tudo correto, da forma que ele queria, se tem algum ajuste. Nesses contatos com os autores, como que funciona a parte de convite? Nesse convite, a gente indica qual o cliente específico que está querendo chamar ele para esse projeto, qual o tema desse projeto, o que deverá ser abordado, qual o tipo, se vai ser um caso clínico, se vai ser algo mais visual, para ele poder saber como vai ser feito, qual a data que ele será entregue, assim como partes administrativas também, como será o pagamento, qual o valor que será pago para ele fazer esse material. A gente pode fazer esse contato com o autor tanto via e-mail, quanto também pelo contato pessoal do autor. Telefone, por hoje o WhatsApp, que a gente usa mais comumente. Depois que o autor recebe esse convite, ele precisa dar o aceite dele, para que então seja escrito e a gente saber que o autor ele vai participar desse projeto. Caso aconteça por conta, às vezes, de datas, o autor não consegue entregar, a gente tenta fazer também um remanejamento. E caso, infelizmente, ele não consiga participar, nós entramos em contato com um autor que o cliente também tenha interesse. Então, ele faz a escrita para depois enviar para nós. Quando nós recebemos o projeto pelo autor, nós fazemos a parte de revisão. Então, a parte científica, ela verifica se realmente o que ele mandou está dentro do que a indústria planejou, se está de acordo com o briefing. Estando tudo correto, não sendo necessário fazer algum ajuste, ou sendo necessário fazer esse ajuste, a gente entra em contato, caso seja necessário realizar esse ajuste, nós entramos em contato com o autor para que ele possa ajustar e enviar para nós novamente, para depois seguir as etapas editoriais. Caso na primeira entrega o material já tenha abordado tudo o que precisa, esteja dentro do briefing, nós fazemos a entrega para as próximas etapas da parte editorial. Considerando que o texto venha pronto do médico ou que a gente tenha que produzir ele internamente, agora começa uma etapa que é mais diretamente relacionada à revisão do material em si. Então, a revisão inicial pode ser uma avaliação de texto ou de PowerPoint, né? Então a gente verifica
se o autor está correto, se o título é condizente com o material, se as siglas estão com significados colocados corretamente, se as referências são sequenciais. O padrão da lista de referências tem que ser ajustado conforme as exigências da editora e que tem que coincidir com as exigências do laboratório. E se o material apresentar imagens ou tabelas, essas também têm que ter referência. A parte da revisão científica em si consiste em encontrar a origem das informações, especialmente se houver dados numéricos. Então, uma forma de fazer isso é ir verificando a referência que o autor colocou em cada parágrafo e inserir no arquivo um comentário com o parágrafo referente àquela parte do texto. Quando esse material vem em PowerPoint, a revisão também tem que ser feita. Então a gente verifica o tema, se o título está de acordo com o conteúdo, se a identificação do autor está correta, se as siglas têm significados. Também tem que ser verificadas as referências e o padrão de referências na lista de cada slide. E as imagens e tabelas presentes também tem que estar com referência. A revisão científica do slide é parecida com a de arquivo de texto. Então, o jeito mais fácil de fazer é inserir um comentário ao lado e colocar os parágrafos das referências que forem referentes àquela informação, especialmente se forem dados numéricos. Então, de maneira geral, a avaliação inicial que a gente faz do texto pode ser seguida da revisão científica, mas depende se o cliente pediu que a revisão científica fosse feita ou não. Isso tem que ser decidido antes do projeto começar. A gente, quando faz a revisão, sempre tem que tentar encontrar a parte do texto que melhor justifica o que a gente acabou de ler. E se houver dados numéricos, tem que encontrar o mais próximo possível do que está escrito. Dá para mudar o texto para encaixar a referência? Algumas vezes é possível, mas nem sempre. Depende do texto, depende do autor que escreveu e depende se o cliente autorizou modificações ou não. As referências do texto podem ser modificadas para encaixar no que está escrito? Geralmente sim, mas não sempre. Então também é uma coisa que você tem que prestar atenção enquanto está fazendo a revisão. Em relação às imagens em tabelas, o ideal é que você encontre a referência exata da imagem ou tabela, mas senão você pode encontrar uma referência que você encontra a informação dentro daquela imagem ou tabela na referência que você encontrou. No caso de o conteúdo ter que ser criado pelo farmacêutico, a gente vai receber essa informação no formato do briefing, que, como a Andressa falou, é o tema do texto, o tipo de formato e se existe alguma referência relevante para o tópico, um estudo específico que o cliente quer que coloque. Geralmente isso também vai estar como informação no briefing. Então o nosso material pode ser um Word só com texto, pode ser uma apresentação de slides, pode ser um pôster, um infográfico, pode ser um artigo, pode ser que o material já exista, porém ele precisa de uma linha do tempo, como acontece em alguns casos clínicos. Pode ser livro ou pode ser monografia. Então, quando você cria um conteúdo, você tem que lidar com diferentes tipos de materiais, que podem ser artigos, casos clínicos, artigos comentados, infográficos, livros, monografias, e também tem que lidar com diferentes tipos de conteúdo e vocabulários, porque o tema do material tema dos materiais podem ser muito diversos. Podem ser doenças diferentes, tratamentos diferentes, ou pode ser que o cliente esteja querendo conscientizar a classe médica de alguma produção, de algum tipo de técnica na produção nova que foi incorporada. Aí você tem os tipos de vocabulário, que podem ser focados no paciente ou focados na classe médica. De qualquer maneira, um fator-chave para o sucesso de uma criação de material é o trabalho de equipe. Especialmente o trabalho de equipe entre o farmacêutico que escreve e o departamento de design. Porque o departamento de design vai transformar o que você escreveu
em alguma coisa visual e vai ter que conversar com o que foi escrito no conteúdo. E como o farmacêutico geralmente não entende de design, e o designer geralmente não entende de farmácia, esse trabalho precisa ser muito coeso para que o texto tenha sentido com o layout do projeto. Por quê? Porque quando você não tem conteúdo, mas você tem um design robusto, você tem um material vazio de conteúdo científico. Mas quando você tem conteúdo robusto e não tem um design que condiza com o conteúdo, você tem um material confuso e difícil de ler. Então, o trabalho de equipe entre esses dois departamentos é essencial para criar um conteúdo balanceado e de qualidade. Tirando tudo isso que as meninas falaram sobre o papel do farmacêutico, nós também podemos atuar em eventos médicos, palestras e webinar. Existem tipos de eventos e projetos especiais, como um evento de residente médico, como uma palestra de opinião de um doutor, webinar com especialistas, projetos de gravação de vídeos e de podcast. E o Medical Affairs, ele que faz todo essa função, essa logística de gravação e de organização dos eventos, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o nosso papel. Em relação ao evento de residência médica, o farmacêutico ele vai convidar o serviço de saúde, que o serviço de saúde ele fará a nomeação de um residente por serviço para participar desse projeto. Então a gente entra em contato tanto com o serviço de saúde quanto com esse residente que foi escolhido para fazer o convite para o evento, explicando o objetivo do evento, a data e os prazos. O primeiro prazo é a submissão, o envio do caso clínico por esse residente. Vai ter uma revisão ortográfica desse caso, e aí o farmacêutico vai mandar novamente esse caso e o envio do template em slide para o residente montar para o dia da apresentação. Os residentes vão colocar no caso o conteúdo do caso nesse slide e vão enviar para nós a apresentação. A gente vai dar um duplo check no caso, a gente vai ver se todas as informações estão certas, se não tem nada off-label, se não tem nenhum evento adverso, porque caso tenha algum evento adverso, dependendo do cliente, nós temos que reportar ao time de evento adverso deles. E também estaremos dando suporte para os residentes e para toda a equipe no dia do evento, seja ele online, seja ele presencial. Também temos palestras com doutores formadores de opinião. Então o cliente chega com a definição do tema. Nós convidamos um ou mais doutores, levando em consideração um tema e quais são os especialistas nessa área. Marcamos a gravação com eles, então às vezes a gente tem que saber lidar com médicos e com a agenda deles. Então se tem mais de um médico, a gente tem que bater a agenda dos dois médicos para ver a melhor data e o melhor horário. Nós iremos participar da gravação com o médico, fazendo alguns lembretes, caso ele erre, para ele esperar 5 segundos para poder recomeçar. Então a gente tem alguns lembretes no dia da gravação. E também nós damos suporte para as questões sobre o assunto. Pode ser tanto o farmacêutico quanto um convidado, como um jornalista, para fazer essas perguntas para o médico. Depende muito do que o cliente escolhe. E depois, ao final dessa gravação, nós realizamos a transcrição desse material e também desenvolvemos, como a Sofia falou, a ilustração desse material. Então a gente pega a transcrição, vê os pontos chaves e pode transformar esse material tanto em um slide quanto um infográfico. Vai depender da escolha do cliente, e enviamos para o laboratório para eles poderem aprovar o material. Também temos o webinar com especialistas. E o que seria esse webinar? Esse webinar é um evento que
geralmente as pessoas dão uma palestra também, e ele geralmente ocorre de forma online. Então tem a definição também do tema pelo laboratório, convidamos um ou mais doutores e ocorre esse evento online. Ele pode ocorrer de duas formas, ou o evento totalmente online, então com audiência e perguntas e respostas, ou o laboratório pode escolher gravar a apresentação antes com os doutores e fazer um dia de evento online para só responder perguntas e respostas. Então passa a gravação do webinar e depois temos as perguntas e respostas com os doutores que participaram dessa aula. Também tem o projeto de gravação de vídeo. Isso tem muito a ver com o que a Andressa falou no começo. Então, já alguns laboratórios, alguns clientes, no caso, eles escolhem que o material vai ser tanto escrito quanto ter um vídeo. Então, também a gente convida um ou mais doutores, a depender do material. Agendamos a gravação, então a gente tem que bater realmente a questão de agenda, e gravamos com os doutores. Então esse vídeo ele pode apresentar um pouco sobre o material ou falar sobre a doença do material, vai depender muito do que o laboratório quer, mas o papel do farmacêutico é saber sobre o assunto e chegar no doutor da forma certa, mostrando para ele que nós temos que gravar, que o material dele está pronto, mandar o material dele, seja ele em PDF, seja ele em slide, e gravar e fazer o agendamento da gravação com o doutor e dar todo o suporte para ele no dia da gravação também, ensinando ele termos que ele tem que utilizar, como não falar saudações temporais, porque nós sabemos o momento que o ouvinte vai estar vendo aquele vídeo, e também sobre, dependendo do laboratório, não falar nada, nenhum termo de nome comercial, vai depender muito do que o laboratório quer para aquele vídeo. O projeto de podcast é muito parecido com o material. A única mudança é que geralmente o médico ele vai gravar um lembrete para as pessoas ouvirem o material dele. Então ele também não fala nenhuma saudação temporal, ele fala saudações neutras, e gravam o podcast com o médico para ele fazer o chamado pro material dele, e o farmacêutico vai dar esse suporte também no dia da gravação. Então, qualquer dúvida que o médico tiver, nós estaremos no suporte com ele. E por último, alguns laboratórios possuem um sistema específico para subir as RevSci's prontas. Então, depois da RevSci, que foi o processo que a Sofia explicou, tem o upload do material no sistema, seja ele em PDF, PowerPoint ou vídeo. E nesse sistema, nós iremos comparar a revisão científica com o artigo que já vai estar no sistema. Então, nós selecionamos a parte correspondente no artigo e se forma uma âncora, como muitos laboratórios chamam esse processo. Então, nós iremos ancorar a RevSci específica naquele material. Após terminar todo esse processo, fazer uma dupla checagem, nós damos um complete no material e ele é enviado pelo sistema para o laboratório e passar por todas as etapas dentro do laboratório, dentro do cliente. E caso tenha algum ajuste, esse material volta para nós ajustamos e recomeçamos todo o processo que a Sofia explicou até voltar ao sistema novamente. Gostaria de agradecer, em nome também da Andressa e da Bianca, por vocês terem tirado esse tempinho para ver o nosso vídeo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, não hesitem em mandar e-mails. E gostaríamos também de fazer mais um agradecimento à IPSF pelo convite.